Hoje eu vou falar sobre algo muito poderoso que você pode fazer para manifestar dias mais agradáveis e também para manifestar os seus desejos com mais facilidade. Então, se você se interessou, vem comigo. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Cristina Giolo, por aqui eu compartilho conteúdo sobre lei da atração e algumas ferramentas para dar aquela desbloqueada nos nossos desejos. E a ideia do vídeo de hoje veio através de um comentário aqui do canal que eu vou ler para vocês vão entender um pouquinho e depois eu vou explicar com mais detalhes para vocês entenderem direitinho como que vocês podem praticar isso no dia a dia, tá bom? Então o comentário é do Léo, que disse assim, ó: Cris, eu faço as minhas afirmações e faço outras técnicas também. O que comecei a fazer também é o que eu chamo de intencionando o dia de amanhã. É como uma oração, onde eu intenciono como eu quero que seja o dia de amanhã. Geralmente eu coloco que eu quero que seja harmonioso, feliz, inspirador. Que seja um dia onde o bem-estar flua naturalmente, através de mim e para mim, permitindo estar alinhado com o universo e com todos os meus desejos. É muito gostoso fazer essa intenção, porque a sensação é sempre leve e prazerosa. E os dias têm sido cada vez melhores. Então, olha que bacana, que agradeço a contribuição e vou falar um pouquinho sobre essa técnica, que é a técnica de visualizar antes de dormir. O Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, fala muito dessa técnica, né? Dessa forma de colocar as nossas intenções ali antes de dormir. Porque quando a gente faz isso, a gente vai potencializar o desejo. Por quê? Porque quando você coloca uma intenção antes de dormir, você vai levar aquela informação para o seu subconsciente com mais facilidade. E aquilo vai ficar reverberando durante o seu sono. Consequentemente, quando você acordar, você já provavelmente vai acordar com aquela energia boa, se você tiver pensamentos bons. No caso dele, então, ele faz uma intenção, que é como se fosse uma oração aqui que ele falou, né? Pedindo que o dia dele seja de paz, de harmonia, que dê tudo certo, que tenha bem-estar. E é o que tem acontecido. Isso é muito poderoso, não subestime. É muito simples, mas é muito poderoso. Aliás, tome muito cuidado com tudo que você vê, que você ouve, que você lê, que você assiste, que você fala, que você pensa antes de dormir. Porque tudo aquilo você vai levar as informações para o seu sono. E isso foi interessante, né? Eu achei interessante esse comentário que eu li ele justamente num dia que eu não tinha dormido bem no dia anterior. E aí, por que eu não tinha dormido bem? Porque a cabeça estava um turbilhão. O que eu fiz? Fiquei no Instagram até tarde, não é recomendável fazer isso. Eu já sabia que não era recomendável, porque a mente fica agitada. Às vezes você vai ver coisas ali que não são coisas legais de ver antes de dormir. E aí, eu até nem vi nada demais, mas só o fato de ficar no celular, ficar na rede social, ficar conectado com aquela energia, com aquele turbilhão antes de dormir, vai deixar a mente acelerada. E nesse dia tinha acontecido isso comigo, né? Eu tinha ficado com a mente acelerada e comecei a pensar, eu já estava um pouco ansiosa com o dia seguinte, com algumas coisas, né, que poderiam acontecer, e eu já comecei a pensar no que? No pior? Eu também faço isso, viu, gente? Só que aí a gente usa as técnicas para quê? Para cancelar, para corrigir as informações. Porque a mente no piloto automático, ela vai para aquilo ali. Então a gente às vezes se pega pensando aquilo que a gente não quer que aconteça. Presta atenção se você já não fez isso. Quantas vezes você já não deve ter feito isso? Eu garanto que você já fez isso muitas vezes. Às vezes a gente tá com medo que uma determinada situação aconteça e a gente fica, mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer daquele jeito? Mas e se faltar? Mas e se eu receber a notícia ruim? E se tal pessoa me falar tal coisa? Eu vou responder de tal jeito. E a gente fica vibrando naquilo sem perceber, a gente tá imaginando, a gente tá fazendo uma visualização criativa sem perceber, porque a gente está preocupado e a gente está pensando no negativo. E se a gente faz isso antes de dormir, é pior ainda, porque aí vai lascar tudo no dia seguinte, você está cocriando aquilo. E aí, o que a gente faz? A gente percebe, né, o padrão da mente no piloto automático, respira fundo. O que eu fiz nesse caso? Eu falei assim, Cris, olha lá o que você está fazendo, você está cocriando o pior para a sua vida, para o seu dia de amanhã, vamos corrigir isso. E aí eu não conseguia dormir justamente por isso, porque eu estava naquela vibração ruim. Então, primeiro de tudo, eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Ho'oponopono é ótimo para essas ocasiões. Ali deitada mesmo, eu comecei a repetir as 4 frases do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Comecei a repetir.
Até que eu fui me acalmando um pouco, fui acalmando o fluxo de pensamentos. Uma coisa que você pode fazer é cancelar a informação. Se você perceber que você está pensando negativo, na hora que você perceber, cancela, fala cancelado. Pode falar 1 ou 3 vezes cancelado, cancelado, cancelado. Aí você faz um Ho'oponopono para limpar o que você emanou ali, ou pelo menos neutralizar, e depois você imagina aquilo que você quer. Então foi isso que eu fiz ali naquela hora. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono e depois, em seguida, comecei a imaginar o que eu queria e não o que eu não queria. Então, a partir desse momento, eu comecei a reverter ali a cocriação que eu tinha feito. Cancelei, fiz Ho'oponopono e comecei então a cocriar a realidade que eu queria. Eu tô trazendo o meu exemplo aqui para você entender no seu dia a dia como que você também pode usar essas técnicas, né? Como que você pode reverter aí os padrões da mente no piloto automático, porque se a gente esquece ela lá no piloto automático, a gente vai cocriar um monte de coisa ruim. Aí vai fazer a visualização criativa para o desejo 5 minutos, sendo que ficou o dia inteiro, a noite inteira pensando nas coisas ruins, né? Aí não adianta. Então eu comecei a pensar no que eu queria. No que eu queria que acontecesse, e aí já comecei a ficar mais calma. E aí outra coisa que eu fiz também foi fazer o seguinte, eu comecei a repetir uma afirmação, eu estou muito feliz e grata porque... E aí eu coloquei o meu desejo. Eu não vou contar o que é, porque não realizou ainda, mas quando realizar eu vou contar pra vocês. Não era um desejo para o dia seguinte, era um desejo baseado naquelas minhas preocupações que eu tava tendo, né? Então eu comecei a repetir. Eu estou muito feliz e grata por, eu estou muito feliz e grata por, eu estou muito feliz e grata por, e completando com o meu desejo, como se já fosse real. Comecei a imaginar que já era real. Nossa, gente, foi impressionante. Eu fui me acalmando, me acalmando, me acalmando, foi dando um soninho e consegui dormir depois, então, de fazer essas técnicas que eu expliquei. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque você repetir afirmações antes de dormir também é algo muito poderoso. Lembra, aqui no caso do comentário, ele colocou a intenção do dia seguinte. Você pode fazer isso para o seu dia seguinte, ou você pode fazer para um desejo que você tem, que não seja também para o dia seguinte. Como eu fiz ali, né, no caso. E aí você pode repetir afirmações como se você já tivesse, assim como eu fiz. Lá no livro, Joseph Murphy traz vários tipos de afirmações, né, que você pode repetir aí antes de dormir. Inclusive, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre esse livro. Vou deixar nos cards e na descrição para vocês, caso vocês queiram assistir depois. E você pode pegar qualquer tipo de afirmação que você quiser para repetir antes de dormir, porque isso vai ser muito poderoso. Ele até tem uma técnica que ele sugere também para atrair dinheiro, né? Que é você ficar repetindo dinheiro, riqueza, prosperidade, dinheiro, riqueza, dinheiro, sucesso, riqueza, prosperidade. Você pode colocar o que você quiser, saúde, abundância, reconhecimento, amor, enfim. Você pode colocar aí a palavra que você quiser também ao invés da afirmação. Então são sugestões que eu tô trazendo aqui de coisas que você pode fazer antes de dormir para potencializar a cocriação dos seus desejos. E sobre a coisa de intencionar o dia, isso também me fez lembrar de uma técnica do livro O Segredo, né, que a Rhonda Byrne ensina, que é você criar o seu dia com antecedência. No caso, ela sugere que você faça isso de manhã, mas nada impede também de você fazer à noite. Aliás, fazer de manhã ao acordar também é muito poderoso, porque a sua mente ela está mais receptiva nesse horário. Então, se você quiser fazer técnicas antes de dormir e ao acordar, melhor ainda, porque aí você vai potencializar ainda mais. Lá na técnica dela, ela ensina você a imaginar as coisas que vão acontecer no seu dia da maneira como você gostaria que fossem, né? Então, você pode imaginar que você está fazendo o trajeto para o seu trabalho, se você trabalha fora de casa. Você pode imaginar que você está fazendo todo o trajeto, que está sendo tranquilo, que você está protegida, que você pegou o tráfego fluido, com paz, com tranquilidade, né? Que pessoas pacíficas, pessoas amorosas cruzaram o seu caminho. No seu trabalho, você tem alguma notícia para receber, você pode imaginar que você está recebendo a notícia que você quer, a notícia boa. Se você trabalha com vendas, você pode imaginar que estão vindo muitos clientes. Se você tiver qualquer tipo de desafio ali que você estiver preocupado ou preocupada, vai imaginando que isso está acontecendo do jeito que você quer, tudo de forma harmoniosa, de forma tranquila, agradável. E assim você vai percorrendo ali todo o seu dia, criando o seu dia com antecedência. Porque normalmente a gente sai da cama já
atropelado, correndo, às vezes nem dá tempo da gente fazer uma técnica, mas se você tirar um tempinho para fazer isso quando você acorda, isso vai fazer muita diferença no seu dia. E lembrando que você também pode fazer essa técnica antes de dormir. Só vou fazer uma ressalva. Talvez, né, para algumas pessoas, se ficar pensando no dia seguinte, muito assim nos detalhes, né, nas coisas que tem que acontecer, talvez a pessoa possa ficar um pouco agitada. Se for o seu caso, se você sentir que você ficou agitado ou agitada antes de dormir, então faça como aqui o depoimento que eu li para você, que é só de você colocar uma intenção de que o dia seja bom, seja agradável, seja leve, sem ficar pensando nos detalhes. Agora, se você achar que isso não te deixa agitado ou agitada, você pode pensar nos detalhes também, como você gostaria. E só recapitulando aqui então o que eu já falei, você pode colocar a intenção do dia seguinte para criar o seu dia a dia, ou você também pode pensar naqueles desejos que você tem para manifestar, trazer afirmações, fingir como se já fosse real. Se você adormecer imaginando, isso vai ser mais poderoso ainda, se você conseguir fazer isso. Você também pode pegar as outras técnicas aqui do canal, né, que tem várias técnicas aqui, inclusive tem uma playlist aqui de técnicas, que eu também vou deixar na descrição para você. Você pode pegar qualquer outra técnica que você esteja praticando e fazer isso antes de dormir. Mas, Cris, eu preciso fazer as técnicas antes de dormir? Não necessariamente, não é que você precisa fazer. Mas se você fizer, você vai potencializar os resultados, tanto antes de dormir quanto ao acordar. Então pega lá a sua carta mágica, ou o seu 11 por 1, o seu 33 vezes 3. Qual técnica você está fazendo agora? Pega a que você se identifica mais e faz então no seu dia a dia aí essas leituras, essas práticas antes de dormir, que isso vai ser muito poderoso. E também lembra de acalmar a sua mente antes de dormir, né? Porque aí isso vai ajudar também na potência aí de levar só aquilo que interessa para a mente. Lembrar de não ficar na rede social, né? Como eu fiz, assim, antes de dormir, que deixa a mente agitada. Então, o ideal é a gente ir desligando os equipamentos eletrônicos, fazer de repente uma leitura edificante. E quanto mais em paz a gente ficar, mais a gente vai conseguir introduzir os desejos com sucesso e com facilidade, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal caso você não esteja inscrito ou inscrita ainda, aperta o sininho também para você receber as novidades que eu sempre estou postando por aqui. E um abraço, eu vejo você lá no próximo vídeo.